Fabiola, a quantidade de informação que tá sendo coletada pela Polícia Federal é uma coisa assustadora. A gente não tem, né? Porque a gente consegue essas informações pela competência de pessoas como o nosso colega Guirri Talento, né? Entre outros, que vão conseguindo informação, mas não é uma divulgação oficial, uma coletiva imprensa, né? Isso aí são as fontes do Aguirre. Então, imagina a quantidade de coisa que a gente não está sabendo. Imagina a quantidade de desdobramento que já houve ou de confirmação que já houve. A história nos últimos meses tem mostrado que quando a Polícia Federal, né, o STF, alguma informação vem a público, eles já estão com desdobramentos 2, 3, 4 passos adiante. Então, mesmo se conseguirem 15, 20% de comprovação factual, evidências que corroborem o discurso de Mauro Cid, ainda assim isso é suficiente para botar o Bolsonaro na cadeia por muitos e muitos e muitos anos. A gente está lidando com não só com questões ligadas ao golpismo, que é esse caso específico, né? Naquele período que Bolsonaro tentou convencer os generais a embarcarem na intentona dele, né? E não conseguiu e voou para Orlando para abraçar o Mickey e o Pateta, né? Mas ele tentou o máximo, né? E ajudou os seus, né? E a gente vai descobrindo tudo isso, e isso vai se enredando num grande quebra-cabeça. 20% desse quebra-cabeça já é suficiente para ele ficar no chilindró por muito, muito tempo. A questão é que, além disso, né, e não à toa, o medo da família Bolsonaro com o Cid bater os dentes e a centralidade do papel do Cid, que era assessor para assuntos aleatórios de Jair Bolsonaro, né, ele era ajudante de ordens, né, não é à toa que a família Bolsonaro estava preocupadíssima com o Cid bater os dentes, falando, não, ele não vai falar, ele é leal a Bolsonaro, mas ele foi esquecido, ele ficou deixado preso, ficou atrás das grades durante um tempão, enquanto o Bolsonaro estava no bem bom, né, comendo pão com leite condensado e tudo do bom e do melhor. Então, o que acontece é que essas informações que o Cid está dando, além, é claro, de ter esse potencial de que com evidência ele pode se transformar em prova contra Bolsonaro, mas ele tem uma capacidade também de conectar os pontos e os elos. A Polícia Federal apurou muita coisa já, com muito depoimento. E o Cid vai conectando tudo isso, né? Vai fazendo com que uma evidência se conecte com outra, uma prova se conecte com outra, não apenas em golpismo, mas em joia, em Aham. questões de cartões de vacinação e tantas Uhum. outras. Curioso que aqui na reportagem do Aguirre, ele fala que foi o próprio Mauro Cid que dissuadiu o Bolsonaro dessa ideia, sob o argumento de que isso poderia lhe acarretar problemas sérios perante ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele diz que Bolsonaro autorizou um carro oficial a transportar Eustáquio para outro lugar, para impedir que o seu paradeiro fosse rastreado por investigadores. E essa informação é algo muito grave, né, Josias? Porque o Eustáquio e o Fugaz, eles foram alvo de operação de prisão expedida no final de dezembro. Eles fugiram para o Paraguai para tentar escapar das autoridades brasileiras. O Fugaz acabou sendo preso pela polícia paraguaia, mas o Eustáquio entrou com um pedido de refúgio e escapou da ordem de prisão. Agora resta saber se realmente esse carro oficial levou Eustáquio a algum lugar, né? E para onde foi? Como é que você vê essa declaração de Mauro Cid, ô Josias, e no que isso pode implicar Bolsonaro? Esse ponto da delação me pareceu especialmente relevante, porque num cenário em que a Polícia Federal busca comprovações para aquilo que o Mauro Cid está declarando, esse é um ponto que é absolutamente verificável. Você sabe o dia, sabe que um automóvel transportou o aliado do presidente Bolsonaro, é preciso ver quem foi o motorista, a que hora saiu. É um dos pontos que a Polícia Federal pode perfeitamente aferir, verificar. Em outros tempos, os brasileiros costumavam perguntar, sabe a última do papagaio? Desde que o Mauro Cid decidiu abrir o bico, a indagação passou a ser outra. Sabe a penúltima do Bolsonaro? A diferença é que, embora o Bolsonaro e o papagaio sejam criaturas repetitivas e tenham a mesma coloração verde-oliva, as desgraças do Bolsonaro destoam da graça do papagaio, né? O Mauro Cid já tinha contado à Polícia Federal que o Bolsonaro usou a Alvorada como um antro de golpismo. Se reuniu ali com a cúpula das minhas Forças Armadas para discutir uma virada de mesa que impedisse a posse do Lula. Agora se descobre que o Mauro Cid revelou também
que precisou demover o Bolsonaro da ideia de esconder no Alvorada representantes daquilo que ele chamava de minha mídia. Ele chamava esses influenciadores, blogueiros, youtubers de minha mídia, gente como os influenciadores digitais Oswaldo Eustáquio e o Bismarck Fugaza, justamente os dois que estiveram lá no Alvorada. Quando projetou o Palácio da Alvorada, o Oscar Niemeyer não poderia supor que um dia um presidente alucinado converteria o Palácio Residencial num imóvel multiuso. O gênio da arquitetura reservou espaço para quase tudo. O Palácio da Alvorada tem 7.300 metros quadrados, sem contar os 1.800 metros do anexo de serviço. Mas não há, no projeto original do Niemeyer, espaço para covil de golpistas ou vale-acolto de milicianos digitais. Então, essas penúltimas revelações do Mauro Cid sobre o Bolsonaro, é preciso notar que elas aconteceram em dezembro de 2022. Nessa época, o Bolsonaro estava trancado em seus rancores, tomava chá de sumiço lá no interior do Alvorada, e o silêncio que se ouviu nessa época no cercadinho soou como um bálsamo. Agora se verifica que, enquanto o poder se deslocava do Palácio do Planalto para os gabinetes do governo de transição do Lula, o Brasil imaginava que estava ali passando os ouvidos a limpo, porque o cercadinho estava desativado, mas não suspeitava que o Bolsonaro tramava às escondidas passar a história do país a sujo. Falta a esse enredo agora, Fabíola, só um lote de sentenças condenatórias. Ainda que se diga que algumas das declarações do Mauro Cid estão pendentes de comprovação, de verificação, há muitas provas contra o Bolsonaro, provas já reunidas, algumas delas fornecidas pelo próprio Bolsonaro, então está faltando, nesse enredo todo, um lote de sentenças condenatórias. Impressionante a quantidade de detalhes que vão vindo, né, dessas Muito. reuniões de Bolsonaro, com toda essa turma. Se não conseguirem amarrar tudo isso, vai ser muita incompetência, né, Sakamoto? Porque é impressionante o que a gente vai vendo de detalhes através de informações que vão chegando. E assim, e tem algumas comprovações dessas reuniões. Quer dizer, esse carro oficial, se ele realmente foi levar o Eustáquio a algum lugar, tem que ter algum trajeto que foi, né? Tem imagens. Quer dizer, se ficar por isso mesmo, vai ser um tapa na cara do brasileiro, né, Sakamoto? Antes até de falar disso, Fabiola, só para brincar com o Josias, né? No Alvorada não tem, mas no Jaburu, no Jaburu tem porão, lembra, Josias? No caso da Tem. denúncia da JBS, né? Lembra, né? Que era É aquela verdade. coisa com Temer. Na verdade, é uma garagem ali, né? É Que uma ele garagem. utilizou como um porão para receber lá o Joesley Batista, né? Em economia, o que não é óbvio quase sempre é besteira. Estava óbvio que o governo não conseguiria zerar o déficit fiscal em 2024. Essa obviedade se tornou acachapante depois que o Lula declarou, na sexta-feira, que a meta não precisa ser zero, na opinião dele. Tudo o que veio depois disso, incluindo a entrevista do Fernando Haddad, foi besteira. O ministro se irritou com a pergunta óbvia, que foi reiterada pelos repórteres. Vai mudar a meta fiscal? O Haddad interrompeu a conversa sem responder essa pergunta. E essa é a única pergunta que interessa. O Lula acha que não vai cumprir a meta, o mercado acha que não vai cumprir a meta, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, todo mundo acha que não vai cumprir a meta. Então, o que é que o governo precisa fazer para manter a sua coerência? Precisa enviar ao Congresso uma proposta, uma emenda, alterando as leis orçamentárias. Tem lá a lei de diretrizes orçamentárias, tem a proposta de orçamento para o ano de 2024. Tudo o que o governo mandou em matéria orçamentária para o Congresso prevê déficit zero. Então, se o presidente achar que não vai cumprir, ele precisa dizer que meta de déficit ele deseja para o seu governo. E aí não adianta o ministro ficar irritadinho na entrevista. Aliás, o Haddad fugiu do seu estado natural. Ele costuma ser um ministro liano no trato, aí chama as repórteres de querida, o repórter de querido, se quiser me entender bem, se não quiser entender também, tudo bem, e não responde ao essencial. Então vai ter agora a reunião com os líderes, líderes da Câmara.
sobretudo os do Centrão, que já receberam ministérios, Caixa Econômica Federal, mas não comparecem com os votos na hora em que o governo precisa. O novo marco fiscal que foi aprovado para substituir o teto de gastos, ele depende de arrecadação para dar certo, para funcionar, para que o presidente mantenha o seu desejo de não realizar cortes de investimentos, não realizar cortes em projetos sociais. O governo tem que arrecadar alucinadamente recursos. As propostas orçamentárias enviadas ao Congresso Nacional prevêem, além do déficit zero para 2024, uma arrecadação adicional de mais de 170 bilhões de reais. É muito dinheiro. Há espaço para fazer esses cortes, porque na proposta de orçamento para 2024, o governo estimou, Fabiola, em 523,7 bilhões as isenções tributárias, os subsídios, as desonerações de impostos. Então, tem espaço para arrecadar mais. Ocorre que parte desses benefícios fiscais não devem, não podem ser cortados, é coisa do simples, é coisa que beneficia quem realmente precisa, e uma parte, essa sim, pode ser cortada. Mas esses subsídios que podem ser cortados, os beneficiários deles são pessoas muito influentes, são empresários, são pessoas poderosas que têm os seus lobbies no Congresso Nacional. Lobbies que estarão reunidos agora com o presidente, personificados nos líderes que estarão agora no Palácio, com o Lula, com o Haddad, com o Alexandre Padilha, que é o coordenador político do governo. Então, Fabíola, nós estávamos brincando de um tipo de jogo, e o jogo mudou. Até agora, Brasília estava brincando de amarelinha, que é aquele jogo infantil em que as pessoas pulam numa perna só, em casas numeradas, de 1 a 10 no chão, sendo que o último quadrado é o céu, está escrito lá céu. Então, estava todo mundo brincando de amarelinha. Para o Lula, o céu era a substituição do teto de gastos por uma nova regra fiscal que devolvesse ao governo alguma capacidade de investimento. O céu do Centrão são os cargos, as emendas, todas as vantagens que o déficit público puder financiar. Esse jogo mudou. Agora, aprovou-se o marco fiscal, o Haddad está dizendo que continua empenhado em obter arrecadação nova sem aumentar a alíquota de tributos, e aí começou o jogo de esconde-esconde. Então, saiu da amarelinha para o esconde-esconde. E os parlamentares nem sempre correspondem ao desejo do Haddad em relação aos projetos que elevam a arrecadação. O judiciário também dá algumas rasteiras nos planos do ministro da Fazenda. Então, Fabiola, é preciso que a besteira seja substituída pelo óbvio. O presidente disse, olha, o déficit dificilmente vai ser cumprido. Ele tem razão. O ministro insistia em perseguir a meta, porque ele achava, se a gente não chegar ao déficit zero, pelo menos a gente chegue a alguma coisa perto disso. Mas o presidente jogou a toalha. E, tendo jogado a toalha, para ter coerência, o Lula agora precisa informar ao Congresso qual é o déficit que ele deseja alcançar. Qual é a meta de déficit? É 0,5%? É 1%? Seja qual for a meta, é preciso parar de brincar, é preciso falar sério. E o presidente, porque em economia não se improvisa, Fabíola, porque se o governo fala que o déficit vai ser zero, ele muito provavelmente vai ser de 0,5%. Se o governo fala que vai ser 0,5%, provavelmente o déficit vai se aproximar de 1%. Mas é preciso que tenha alguma meta, porque na economia, o improviso é um outro nome para imprudência. É preciso que tenha um objetivo. Ainda que aquele objetivo não seja alcançado, você precisa informar para o mercado, para o Banco Central, para os agentes econômicos, olha, meu objetivo é esse. Inclusive porque nessa semana não vai influir na reunião do Banco Central, que amanhã o Banco Central vai anunciar a nova taxa de juros. Deve cair 0,5 ponto percentual, como na reunião anterior. Mas o Banco Central pode muito bem reduzir o ritmo da queda de juros na próxima reunião, se ficar embaçada essa discussão, esse debate sobre a meta fiscal, porque isso tem grande relevância na fixação da taxa de juros. Então, é preciso que o governo fale sério e que as pessoas parem de brincar. E o Lula podia cobrar dos parlamentares
algum DACA. O toma lá está sendo assegurado. É preciso que ele cobre algum DACA dos parlamentares, pelo menos para aprovar alguns projetos que já estão lá no Congresso, que elevam a arrecadação do governo. Não vai resolver o problema, não vai chegar aos mais de 170 bilhões que estão previstos lá na LDO, na lei orçamentária para o ano que vem, mas, pelo menos, devolve-se ao debate a lógica, né? Que agora o debate ficou ilógico. Enquanto o governo não disser qual é a sua nova meta fiscal, vai faltar lógica a esse debate. Qual?